E como que a gente pode saber o momento ideal para você vender? Existem diversos indicadores legais no mercado que são válidos, só que muitos deles vocês não têm ali uma visualização em tempo real, né? Aqui tem um exemplo, tem esse site aqui que é bem legal, eu recomendo para vocês, Look into Bitcoin, como vocês estão vendo aqui, e aqui tem vários gráficos. Esse gráfico aqui eu gosto bastante, que é multiplicador de média móvel de 2 anos. O que significa? Aqui no gráfico, o preço do Bitcoin, né, tá subindo aqui, você tem uma linha verde, passando por baixo, que é o nosso suporte, que seria justamente a média móvel de 2 anos. Você multiplica isso por 5 e você forma essa linha vermelha no topo, que seria aqui uma resistência lá em cima, um momento ideal para você vender. Note que todas as vezes que o preço encostou na linha vermelha ou superou a linha vermelha, foi um excelente momento para venda do Bitcoin, tá? Como aqui vocês estão vendo em 2011, né? Um pico, mais uma vez aqui em 2013, no primeiro pico de 2013, e mais uma vez aqui no segundo pico de 2013. Mesma coisa no pico de 2017, mesma coisa aqui, ó, quando encosta justamente na alta histórica que a gente teve ali nos 63 a 65 mil dólares, tá? Então, esse gráfico sempre indicou pra gente o momento ideal para venda. Já a parte de baixo, né, a linha verde, ela indica sempre o momento ideal para compra. Quando o preço cai abaixo da linha verde, como nesse momento aqui em 2011, nesse momento gigante que a gente teve aqui durante todo o ano de 2015 e 2016, também foi um ótimo momento para compra. Nesse momento aqui, no início de 2019, ótimo momento para compra. Mesma coisa no auge da crise de março de 2020 também, marcado aqui nesse gráfico. Então, vocês podem usar essa ferramenta como parâmetro. Mas existem outras ainda mais interessantes que vocês podem usar no próprio TradingView. Esse trader aqui, ó, TechDev, @TechDev_52, sigam ele aí no Twitter, né? Ele achou aqui, por exemplo, um indicador que, por enquanto, está 100%, que é você pegar o gráfico de 2 semanas do Bitcoin, cada barra do gráfico terá 2 semanas de duração, e usar o indicador RVI, que é o indicador de volatilidade relativa. E cada ciclo intermediário ou topo de ciclo na história bateu nos 91 ou acima disso nesse indicador, enquanto o fundo bateu ali em 29, 30, como vocês vão ver no gráfico. Então, aqui está o preço, como vocês estão vendo, tá? Então, temos os topos aqui tanto do ciclo quanto do meio ciclo, no caso de 2013, e aqui embaixo vocês têm o indicador. A linha verde marca 91, notem que exatamente coincide o topo de cada ciclo aqui com o topo nesse indicador. Toda vez que passou dessa linha verde, ele sinalizou aqui para a gente. Eu tentei fazer isso aqui no TradingView, não consegui fazer um ajuste exatamente igual ao dele, mas ficou bem próximo. Mas claro, isso aqui é uma foto e não te ajuda em nada, porque você não vai saber quando esse indicador estiver subindo aqui. Você precisa fazer isso no teu próprio gráfico. Então, como você faz isso? Primeiro, você precisa abrir o gráfico do Bitcoin dentro do TradingView, que é essa ferramenta que eu falei para vocês, que tem de forma gratuita aqui embaixo. Só que para fazer, por exemplo, um gráfico de 2 semanas, você não tem isso na ferramenta gratuita. A ferramenta gratuita ela te dá ali os mais simples, né? Gráfico de 1 hora, de 1 dia, de 1 mês, por exemplo, mas não de 2 semanas, que é um gráfico meio diferente. Então, nesse caso aqui no TradingView, você precisaria pagar ele para ter acesso a essa ferramenta. Eu estou usando aqui, você poderia puxar de qualquer corretora, tá? A cotação do Bitcoin, mas estou usando aqui Brave New Coin. Você digita isso aqui, tá? Então BLX ou Brave New Coin, que é isso aqui, e aí você vai abrir esse gráfico que eu estou usando, que traz lá o preço do Bitcoin desde o início de tudo, desde 2011 no caso, né? Então é um gráfico que pega mais tempo do Bitcoin. Mas você pode usar da Binance ou de qualquer corretora da sua preferência. E aí depois você seleciona o período aqui, tá vendo? Aqui você tem dia, semana, e eu criei, no caso, 2 semanas. Como é que você cria? Aqui embaixo você coloca qualquer coisa, 1 ou 2, no caso, você vem aqui e bota 2, né? Seleciona aqui, ao invés de minutos, semana, e adiciona. E aí vai criar aqui, dentro desse drop-down aqui, 2 semanas, seleciona, ou seja, cada barra agora desse gráfico tem 2 semanas de duração. Então, isso aqui vai estar formado certinho. Como é que você vai trazer o indicador? Aquele indicador que eu acabei de mostrar para vocês do cara lá, é esse indicador aqui de cima. Depois eu explico o de baixo para vocês, tá? Então, o de cima é o RVI. Como é que você traz esse indicador para cá? Clique em indicadores aqui em cima, clicou em indicadores, digita RVI. Vai estar aqui, ó, índice de volatilidade relativa. Clicou, ele vai abrir. Mas ele vai abrir aqui meio desconfigurado. Então, o que você faz? Vem aqui no gráfico, dá 2 cliques em cima da linha, vai abrir aqui, você bota qual é o time frame do indicador, você pode botar igual ao gráfico,
pode ser, não tem problema, apertar de 2 semanas, ou botar 2 semanas, tanto faz, tá? Depois você vem aqui em estilo, eu coloquei a linha branca, você coloca na cor que você quiser. Banda superior, eu travei em 90, que é mais ou menos o ponto que ele indicou pra gente, como sempre sendo o topo de cada ciclo. E banda inferior, eu marquei em 30, que eu achei um ponto interessante aqui para recompra do Bitcoin. E aí você dá OK, tá? Então, apareceu aqui. E olha só como ficou legal. Todas as vezes aqui que vocês estão vendo esse indicador passando desse topo do 90 aqui, olha só o que a gente tem. Exatamente o topo de cada ciclo. 2011 aqui, ó. Se você tivesse vendido o Bitcoin nesse momento aqui, seria o momento ideal para venda, porque logo na sequência o preço desabou. Vamos para frente, 2013. Esse ponto aqui onde o indicador passa novamente do 90, olha lá em cima. Momento ideal, de novo, para você vender seus Bitcoins. Na sequência o preço desabou. Mais para frente, segundo topo de 2013, momento ideal para você vender. Na sequência, o preço desabou. Mais para frente, nós temos aqui ó, o meio de ciclo de 2017, foi exatamente nesse ponto aqui, né, que supera o 90 do indicador. Olha como o preço cai feio lá em cima, né? Então era um bom momento para você vender também. E o segundo aqui foi exatamente o topo histórico lá de 2017, onde atingiu os 20 mil dólares. Mais uma vez, excelente momento para venda. E agora aqui mais recentemente, ó, estão vendo justamente aqui na virada de 2020 para 2021, ele indicou venda. A gente já teve um pequeno momento aqui de subida, né? Porque nesse ponto exato aqui, o preço do Bitcoin estava em 45 mil dólares, né? E aí ele teve uma subida até lá, a região dos 60 e poucos mil dólares na sequência. E aí depois desabou, e desabou até os 28 mil dólares, como a gente sabe. Então, também era um excelente momento para venda, porque se você vendesse ali nos 45 até os 50 mil dólares, excelente para recomprar nos 28. Então, realmente, esse indicador está muito preciso para a gente saber quando é o topo de cada ciclo, quando é o momento ideal para você vender os seus Bitcoins. Mas, como eu falei para vocês, eu não consegui fazer exatamente aqui as configurações para encontrar os fundos que ele encontrou, tá? Aqui marcando em 30, como eu falei para vocês, já dá uma ideia muito boa do momento de compra, né? Sempre que cai abaixo do 30 aqui, excelente momento para compra. Mas existe um outro indicador aqui embaixo que é ainda melhor para isso. Também utilizando o gráfico de 2 semanas, você vai abrir o RSI. Então, o RSI, você vem aqui, indicadores, digita RSI, Índice de força relativa. Clicou, vai abrir esse gráfico aqui. Geralmente o RSI ele vai marcar aqui de 30 até 70, né? Mas não é isso que a gente quer. Então você vai vir aqui, clica 2 vezes sobre a linha, vai abrir aqui valores, você bota 2 semanas ou igual ao gráfico, mantém o período em 14. No estilo, você faz o seguinte, a banda superior você marca 90, a banda média aqui, middle bands, você bota 65 e a banda inferior você coloca 40, tá? E dá o OK. O que você vai encontrar com a configuração assim? Primeiro, topos mais uma vez. Sempre que superou 90 aqui no RSI, no gráfico de 2 semanas, vocês notam, como eu marquei em amarelo, que é exatamente o topo de cada ciclo, né? Era o momento ideal para você fazer a venda do Bitcoin. E agora você tem 2 indicadores aqui para tirar a dúvida. Notem que sempre bateu igual, exceto nessa vez aqui, ó. Esse aqui em meados de 2017, que realmente não era um momento excepcional para venda, né? Era um meio de ciclo ali, não era muito topo. Você teve essa marcação no RVI, que é esse gráfico de cima aqui, esse indicador de cima, mas não teve no RSI embaixo. Então era mais fraco do que a média, tá? Em todos os outros picos, os 2 gráficos estão mostrando a mesma informação, ou seja, venda os seus Bitcoins. Só que a vantagem do RSI, que eu estou marcando aqui embaixo, é o seguinte, ele também é muito preciso para marcar o momento de comprar Bitcoin, que são esses círculos vermelhos aqui. Sempre que ele caiu para baixo de 40 aqui no caso, né, ou encostou no 40, era o momento ideal para recomprar os seus Bitcoins naquele preço promocional. Então, notem aqui, ó, os picos já mostrei para vocês, né? Mas notem aqui o fundo que a gente teve nesse momento aqui. Olha lá em cima no preço do Bitcoin. Exatamente este ponto aqui. Um momento perfeito de recompra do seu Bitcoin. Mais para frente aqui, já entrando aqui na virada de 2015.
Olha lá em cima, exatamente o fundo do poço, o momento ideal para você recomprar o seu Bitcoin. Olhando mais para frente, aqui nesse momento, olha lá em cima, exato, o momento mais baixo do preço do Bitcoin nesse último ciclo. Foi lá $3.000 exatamente, né? Então, você teria recomprado exatamente no ponto ideal, usando esse indicador. Mais para frente aqui, olha aqui, março de 2020, quando estourou a crise. Olha como é que está o preço do Bitcoin lá em cima. Ele chegou a bater aqui, ó, em $3.800. Outro momento excepcional para a recompra do Bitcoin. Então, notem, pessoal, como esses indicadores estão muito, muito precisos. Vocês não precisam ficar apavorados. Simplesmente siga esses indicadores, porque eles funcionaram ao longo de toda a história e tendem a funcionar, ou pelo menos dar uma aproximação muito confiável com relação ao momento de começar a vender ou começar a recomprar Bitcoin. E se isso tudo que eu estou falando faz sentido, o que vocês acham que vai acontecer? Olha aqui onde está no momento esses indicadores, né? No gráfico de cima a gente está aqui próximo dos 60, no gráfico de baixo a gente está aqui em 66, né? E como eu falei para vocês, tem que subir até onde? Todos os picos da história foram aqui em cima, né? Acima do 90 nos dois indicadores. Tem muito caminho para o preço do Bitcoin subir até passar aqui do 90 nos dois indicadores. Tudo indica que teremos uma alta histórica muito alta mesmo, muito acima do valor atual, mas fiquem ligados, abram esse gráfico, deixem salvo aí no TradingView de vocês e acompanhem semanalmente para saberem o momento exato de fazer a venda com um risco muito mais baixo do que simplesmente ficar seguindo o canal de YouTube ou lendo notícia em portais de notícia. Aqui você consegue controlar o momento ideal de compra e de venda do seu Bitcoin. Para fechar com uma informação interessante para vocês, aqui no gráfico de baixo, no indicador de baixo, que é o RSI, eu marquei o middle, né, o meio do caminho aqui, que você também seleciona lá naquela linha, lembra? Aqui, ó, middle band, banda do meio, que eu botei 65, eu marquei aqui na cor verde. Por quê? Porque geralmente, quando esse indicador supera essa middle band, supera essa linha tracejada verde, significa que ele vai buscar primeiro o topo do que o fundo. Tá? Então, ele passou aqui, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai vir primeiro aqui no amarelo do que no vermelho, como aconteceu. Aqui de novo, né? Quando ele superou essa linha verde, ele vai buscar o amarelo antes de buscar o vermelho. Quando superou aqui, por exemplo, essa linha verde, o que vai acontecer? Ele vai primeiro lá no topo, tá, do canal, acima do 90, antes de buscar o vermelho. E assim por diante. E olha só o que está acontecendo exatamente agora aqui com esse indicador. Ele acabou de romper o meio do caminho, essa linha tracejada verde. Então, indica para a gente o quê? Exatamente. Significa que, provavelmente, vamos buscar o topo acima dos 90 antes de buscar o fundo. É mais um indicativo para a gente de que temos muito pela frente. A alta histórica ainda está por vir. Quem não seguia por um indicador como esse está andando às cegas e vai se apavorar com qualquer quedinha de 10, 15% do Bitcoin, que é muito comum ao longo de um ciclo de alta.